Ora bem, vendo então aquilo que aconteceu durante o dia de hoje, acabámos por ter mais uma vez, e como já tem sido habitual nestes últimos dias, muita volatilidade do mercado, e ainda bem, porque isto permite-nos realmente aproveitar aqui movimentos muito interessantes. E a verdade é que se ontem à tarde tínhamos realmente verificado, tinha sido uma tarde fantástica, porque após a abertura do Wall Street, em apenas cerca de uma hora caímos 220 pontos. Hoje, durante o dia, tivemos um movimento ainda maior. Portanto, nós só, mais ou menos, entre a abertura do mercado europeu e ali por volta das 2 da tarde, tivemos uma queda de cerca de 340 pontos no DAX, que nos levou a uma grande zona de suporte, que já todos devem ter verificado, e aliás já vejo aqui muitas questões precisamente sobre essa zona de suporte, mas a trazer o DAX a uma zona muito importante, a uma zona que, se for quebrada, poderemos ver uma queda muito grande, não só do DAX, mas também de todas as outras praças mundiais, porque elas acabariam por ir umas atrás das outras, portanto, todos os índices, como devem calcular, são todos extremamente correlacionados. Mas basicamente hoje, em termos de indicadores económicos, acabou por ser um dia marcado pela reunião do Banco Central inglês. Ora, se no passado mês tínhamos visto um dos membros a votar a favor de um aumento de taxa de juro, desta vez vimos todos os membros a votar contra esta possibilidade de aumento de taxa de juros. Portanto, a Libra efetivamente tem potencial para continuar a desvalorizar no médio e longo prazo, porque nós temos assistido aqui uma grande subida da Libra contra principalmente o dólar. Já vamos ver daqui a pouco nos gráficos que tipo de movimento é que poderemos ter de seguida. Depois acabámos por ter unemployment claims, que acabaram por enfim, acaba por ser um dado importante, mas sem grande, sem grande, sem grande relevância, sem grande relevância instantânea, portanto, para os movimentos que o mercado criam. Mas, acima de tudo, foi mais um dia também em que o mercado regeu-se pela evolução do crudo. Portanto, nós temos visto que existem dois tipos de dinâmicas no mercado. Portanto, a dinâmica de apetite pelo risco ou a dinâmica de aversão pelo risco. E esta é gerada por um aumento ou uma queda, não só do preço crudo, mas também das bolsas asiáticas. E o que nós temos verificado é que durante a noite, quando as bolsas asiáticas fecham negativas e o crudo acaba por perder força, também os índices europeus acabam por abrir de uma forma negativa. Isso tem acontecido. É isso que temos assistido nestes últimos dias em relação ao DAX. Tem sido excelentes oportunidades para apostar nas quedas, tem sido realmente fantástico. Hoje foi precisamente mais um desses dias. Já agora, muito rapidamente, só para falar aqui um pouco dos indicadores da amanhã. Amanhã vai ser um dia muito importante e, aliás, para quem é cliente da XTB, não se esqueçam que amanhã vamos ter Non-Farm Employment Change, portanto, vamos ter um seminário especial da 1 às 4 para acompanhar este indicador económico, portanto, dados de emprego nos Estados Unidos, um dos principais indicadores do mês. Espera-se aqui que haja uma redução do número de empregos criados, mas isso não é importante. O que é importante é ver como é que este indicador irá sair e se finalmente com este indicador a sair acima do esperado, poderemos ver o dólar finalmente a valorizar, que tem sido alvo de fortes vendas, precisamente porque os indicadores americanos têm saído abaixo do esperado e, e, e portanto têm feito desvalorizar bastante o dólar. Neste caso, aquilo que nós vamos obviamente estar a observar muito atentos neste seminário vai ser exatamente o euro-dólar, mas também o ouro, também o índice DAX, como sempre, porque acaba por ser sempre muito volátil, e também o SP500. Portanto, acredito que amanhã vai ser um dia de mais uma vez grande volatilidade e, quem sabe, possibilidade de continuação destas nossas tendências de queda que possam levar então o DAX a quebrar o seu grande nível dos 9.330. Olhando então aqui para a evolução dos futuros no dia de hoje, basicamente acabámos por ver mais um dia
onde as energéticas acabaram por cair. Portanto, este é um típico dia de aversão pelo risco. Nós já temos vindo constantemente a assistir esta dinâmica de aversão e a ver exatamente quais é que são os ativos que sobem e quais é que são os ativos que descem. Portanto, em situação de aversão pelo risco, neste momento, aquilo que normalmente cai sempre é crude. Portanto, o setor energético acaba por cair todo com bastante força. Não tem o que aconteceu. Crude, Brent, gás natural, todos eles a caírem, que arrasta os índices. Portanto, não tem o que aconteceu aos índices. Nikkei perder 1,44, DAX a perder 0,65, Nasdaq 0,58 e por aí fora. Por outro lado, existem sempre alguns ativos que acabam sempre por valorizar. É o caso do ouro, é o caso do franco, é o caso do iene. Portanto, este é um típico dia em que nós conseguimos perceber que foi um claro dia de aversão pelo risco. Aqui, apesar de termos tido um fecho misto na Europa, portanto, o facto é que assistimos a um fecho misto porque na altura do fecho do mercado europeu, que foi, portanto, por volta entre as 4h30 e as 5 da tarde, os mercados acabavam por estar ainda bastante laterais, portanto, basicamente estavam a corrigir de todas as quedas que tínhamos tido durante o dia, e, portanto, havia alguns índices que acabaram por fechar positivos, outros que acabaram por fechar por negativo. Portanto, o PSI 20 aqui a voltar mais uma vez a fechar no negativo, vimos o IBEX muito forte na altura, DAX a cair 0,44, portanto, todos aqueles que acabaram por fechar mais cedo. Vocês veem, por exemplo, aqui o índice de Varsóvia a fechar às 4h15. Portanto, todos aqueles que acabaram por fechar mais cedo acabaram por fechar positivos, os outros acabaram por fechar negativos porque precisamente os futuros continuaram a cair e portanto, arrastaram todos os índices americanos a cair também. Aliás, nós podemos olhar aqui para os índices americanos e vimos que Nasdaq estão a fechar aqui na linha d'água, SP500 também a fechar, que embora também tenha fechado na linha d'água, acaba por perder praticamente tudo aquilo que tinha ganho desde a sua abertura das 2h15. Já agora olhando aqui muito rapidamente para o PSI 20, só para percebermos mais um dia em que acabámos por assistir a maior parte das cotadas a fechar no negativo, apenas o BCP a fechar ligeiramente no positivo, mas de qualquer forma também é uma ação que vale 4 cêntimos, portanto é normal que sofra todas estas variações. De qualquer forma, não é aqui que queremos estar. No PSI 20, vamos fugir aqui um bocadinho disto para também não nos assustarmos. E vamos então olhar aqui para... Começar aqui por olhar para o Euro-USD. Este tem sido um par realmente muito interessante, cheio de volatilidade. Nós temos assistido... Portanto, tínhamos assistido aqui a uma grande queda no gráfico semanal. Portanto, aqui a quebrarmos este suporte ascendente. Tínhamos visto aqui um grande potencial de continuação baixista. A verdade é que depois de todas estas semanas de consolidação, o dólar acaba mesmo por continuar a desvalorizar. Portanto, ele acabámos por ver o euro-dólar praticamente a fazer o mínimo do ano, portanto, o mínimo de janeiro de 2015, há cerca de um ano atrás. Não conseguimos, nesta altura, fazer este mínimo. Portanto, isto foi basicamente o desconto que o mercado estava a fazer para um possível aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Esse aumento de taxa de juros aconteceu e, neste momento, aquilo que o mercado está a antecipar é, por um lado, uma possível subida muito mais lenta das taxas de juros nos Estados Unidos. Se bem se recordam, no ano passado nós assistíamos a uma especulação muito grande de que não só a taxa de juros dos Estados Unidos iria ser aumentada por volta aí de abril, como no final de 2016 íamos ter a taxa de juros já quase de 1,5%. Ora, como é óbvio, as coisas acabaram por sendo sempre empurradas para a frente. Apenas vimos um aumento da taxa de juros para 0,5% agora no mês de dezembro. E a expectativa de vermos o aumento, a taxa de juros no final de 2016 nos 1,5% está cada vez mais posta de lado. E, portanto, isso acaba por retirar força ao dólar, que, claro, depois com a queda das matérias-primas acaba também por sair ligeiramente desvalorizado, como acaba por ser normal. Pois, por outro lado, o mercado antecipava também a possibilidade de um aumento de medidas de estímulo no próximo mês de março, na reunião do Banco Central Europeu, e a verdade é que essa expectativa que está cada vez a ser menos uma possibilidade.
E enquanto nós vimos o euro-dólar a negociar desta forma e a continuar aqui a ganhar toda esta força, eu acredito que seja o mercado aqui também a posicionar-se para uma possível surpresa por parte de Mário Draghi na próxima reunião. Portanto, aquilo que nos interessa efetivamente observar é uma possível vinda do euro-USD até aqui esta zona, portanto, à zona dos 1,1447, porque basicamente uma vinda até aqui à zona dos 1,1440, 1,1450, portanto, toda esta zona aqui acaba de ser uma grande zona de resistência que nós já, enfim, já durante o ano, praticamente todo 2015, estivemos a aguentar este preço. Se nós viermos aqui novamente, vai ser um grande teste à força vendedora que aqui se encontra nesta zona, e eu acredito que o mercado aí fosse posicionar-se fortemente para vendas nessa zona. Portanto, aqui a ideia até seria tentar verificar se realmente o euro-dólar tem potencial para subir mais e esperarmos, portanto, ou aliás, irmos alongando este ativo até esta zona. A única forma de nós, e que foi basicamente o que andámos a fazer durante estes últimos meses, a única forma de negociarmos este ativo com a expectativa de continuação baixista era precisamente vermos esta zona aqui dos 50% de Fibonacci desta última queda a ser aguentada. Ela foi aguentada durante bastante tempo, até que ontem foi quebrada então em alta, quebrou já aos 61,8 e portanto é muito difícil neste momento termos uma expectativa de quedas mais agressivas neste preciso momento no Euro-USD. Portanto, eu acredito efetivamente que da forma como o euro-dólar está a negociar, haja uma grande probabilidade de uma continuação altista. Agora, temos que ver também que esta nossa estrutura que está aqui a ser formada em todo o mês de fevereiro é uma estrutura de 5 ondas de Elliott, em que temos basicamente o seguinte, temos basicamente isto. Portanto, uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, mais impulsiva, mais forte, uma onda 4 e uma onda 5. Notem aqui que estamos entre este máximo e este máximo a formar uma divergência, porque notem que numa ele faz aqui o máximo, aqui na força relativa do preço não consegue fazer este máximo. Portanto, aquilo que eu esperaria seria nesta zona uma possibilidade de assistirmos aqui a uma correção. E é nesta precisa correção que nós vamos querer outra vez entrar longos. Portanto, aquilo que nós temos já terminado, ou pelo menos parece que já está terminado, é toda esta estrutura de 5 ondas de Elliott. Aquilo que nós poderíamos fazer agora era um Fibonacci de todo este movimento impulsivo e esperarmos eventualmente aqui pela zona dos 38,2% de Fibonacci para voltarmos a entrar longos. Portanto, cuidado com as posições longas. Esta é uma grande divergência que está a ser representada entre estes dois últimos máximos e, portanto, a probabilidade dele agora corrigir é maior do que a probabilidade de uma subida. Não quer dizer que não vamos subir, eu, aliás, acredito que vamos continuar aqui a fazer novos máximos, mas muita atenção aos valores aqui entram, porque da forma como nós estamos a formar esta estrutura, a probabilidade de uma correção aqui surgir é bastante grande. E, portanto, se ele vier aqui até aos 38,2, este é o ponto perfeito, ou quem sabe até corrigir mais até aos 50, ou mesmo vir até aqui aos 23,6, portanto estamos numa zona, estamos numa fase de consolidação, nós nunca sabemos até onde é que esta consolidação vai surgir, mas é num destes valores que nós vamos querer estar à procura de entrar a favor das subidas. Portanto, muita atenção ao euro-dólar, embora a tendência seja para subir, eu acredito que estamos agora a entrar numa fase consolidativa em que devíamos ter muito cuidado com as compras e, acima de tudo, olhar para as correções de todos os nossos movimentos impulsivos. Portanto, eu aqui acredito que seja efetivamente para continuar a comprar, mas cuidado a esta consolidação. Só apagar aqui isto. Portanto, notem que nós já fizemos aqui o mínimo, corrigimos e agora estamos à procura de corrigir aqui novamente. Provavelmente até podemos estar apenas a vir até este 23,6, mas queiram alongar nas subidas, não tentem adivinhar fundos, porque isso é realmente muito difícil de fazer. Ora bem, com a queda dos índices, temos vindo a assistir a uma valorização dos ienes. Notem que, apesar da grande subida do euro, o euro-ien não tem subido, precisamente porque da mesma forma que o euro está forte, também o ien está forte.
E, portanto, se o dólar está fraco e o iene está forte, aquilo que nós estamos a ver é precisamente uma grande queda do dólar-iene. Notem que o dólar-iene teve uma dificuldade muito grande de quebrar esta zona de resistência em alta. Portanto, aqui tínhamos uma zona excelente para alongar. Aliás, foi uma das nossas sugestões, acho que há 2 semanas atrás ou 3, tinha sido aqui uma entrada longa neste nível. Ele acabou por subir bastantes pontos, subir aqui mais ou menos 250 pips. Entretanto, já estamos novamente nesta zona de suporte. E atenção ao facto de podermos estar aqui a formar uma espécie de Heads and Shoulders, embora ele não seja perfeito. Este Heads and Shoulders pode efetivamente levar a que um breakout em baixa seja feito de uma forma mais agressiva. E, portanto, se nós realmente esperaríamos que o dólar desvalorizasse e pudéssemos ver um euro-dólar a subir com mais força, então isso significaria que os índices teriam potencial para cair e com isso também o dólar-iene teria potencial para cair. E, portanto, ativando este Head and Shoulders, poderíamos ver a largura entre a linha clavicular e o suporte a ser feito, portanto, que era mais ou menos esta zona. Se ele viesse até aqui acima, portanto, até ao segundo objetivo, seria precisamente mais esta distância. E, portanto, poderíamos estar a vir até ao 38,2% de Fibonacci de toda esta subida, portanto, que era precisamente esta zona aqui. Portanto, da mesma forma como o euro-dólar, depois da correção em baixa, tem potencial para subir, aqui também o dólar-iene teria potencial para cair com esta mesma desvalorização do dólar. De qualquer das formas, o dólar-iene também tem que ter atenção que está muito correlacionado com os índices, precisamente porque se os índices caem, o iene valoriza. E, portanto, se isto realmente acontecesse, então, muito provavelmente teríamos o tal breakout do DAX, que já vamos ver daqui a seguir. Ora bem, Libra-dólar tem sido realmente aqui um dos ativos que mais atenção tem gerado. Notem que nós, nestas últimas semanas, temos assistido a uma subida da Libra-dólar, aliás, desde a última reunião, por causa da votação, que é ao encontro de nem todos os membros estarem em favor da manutenção de taxa de juros. Hoje isso alterou-se e, portanto, a subida que a Libra-dólar estava a ter pode, neste momento, já estar terminada. Notem que nós, desde este último movimento aqui impulsivo, desde esta última correção, desde esta última queda, nós corrigimos exatamente até aos 50% de Fibonacci e neste momento estamos então a iniciar uma queda bastante forte. Portanto, quem queira ter aqui uma expectativa de um movimento de médio e longo prazo a acontecer, eu acredito que seria interessante shortarmos a Libra-dólar com stop loss nos 1,4693 ou se quiserem 1,47 e o nosso take profit ficar, por exemplo, não tem necessariamente de ser nos mínimos, mas, por exemplo, nesta zona aqui de suporte ascendente. Portanto, que a ideia claramente seria vender a Libra, apesar de, mais uma vez, terem atenção a isto, o dólar está realmente muito fraco e poderá continuar dessa forma, mas acredito que, apesar de tudo, a Libra pode ficar mais fraca do que propriamente o dólar e, portanto, trazer a Libra-dólar para baixo. Portanto, aí teríamos uma possibilidade fortíssima que é a da Libra-dólar nesta altura, depois dos 50% estarem aqui a ser alcançados e, portanto, uma vinda até à zona dos 1,4276. Portanto, notem que estamos a falar aqui de uma queda de quase 400 pips. E, portanto, é um trade que, tendo em conta a distância do stop loss e do take profit, acredito que faça aqui tenha um rácio retorno de risco muito interessante. Pois de resto, em relação às commodity currencies, tínhamos assistido aqui também a um ponto espetacular no NZD que poderia nos levar a uma inversão novamente desta subida. Portanto, já tínhamos aguentado aqui no 38,2. Entretanto, surgiu a forte desvalorização do dólar que nos levou a quebrar em alta e, portanto, acabámos por inverter tudo isto em alta, inclusivamente quebrar em alta aos 61,8. Portanto, as commodity currencies continuam a valorizar bastante, não necessariamente pelo facto de elas estarem fortes, porque não estão, mas mais pelo facto de termos um dólar realmente muito, muito fraco. O dólar CAD aqui também a corrigir com bastante força, portanto aqui praticamente também a dirigir-se para os 61,8% de Fibonacci desta queda. O facto
do crudo estar também a aguentar-se bastante bem, acaba por influenciar aqui uma queda desta forma, ou seja, o dólar está a desvalorizar mais do que propriamente o crudo, e quando falamos de crudo, basicamente falamos da moeda canadiana, porque eles acabam por evoluir de uma forma muito correlacionada. Portanto, desta forma vemos o dólar cada cair. Portanto, veremos se agora conseguimos, depois deste breakout do suporte ascendente, ter uma queda até aqui aos 61.8, que seria basicamente um teste até esta zona de suporte, e aqui sim poderíamos ver novamente aqui força compradora a surgir neste nível e, portanto, o crudo a poder voltar então para baixo. Ao DUSD, tal como o NZD dólar, também a quebrar em alta aqui zonas críticas que seriam muito interessantes para um posicionamento baixista do ponto de vista técnico. Portanto, eram os retestes, as zonas de suporte quebradas, tornando-as agora resistências, foram quebradas em alta e, portanto, aqui perdem um bocadinho o interesse porque tecnicamente deixa de ser viável aqui uma entrada curta. E, portanto, não faz sentido para já estarmos a olhar para o AUD-USD e para o NZD-USD com uma expectativa de continuação baixista, porque, como viram então, quebrámos aqui em alta estes níveis. Ora bem, em relação então aos índices, portanto, vimos o mercado cambial, vamos agora ver os índices, depois as matérias-primas. Era este precisamente o grande suporte que eu vos queria mostrar aqui no DAX. Notem que no gráfico semanal, então a zona aqui dos 9.330, 9.300 mais ou menos, hoje igualámos mais uma vez um mínimo deste ano, aqui na zona dos 9.330. Estamos nesta grande zona de suporte e muita atenção a este breakout. Se nós realmente voltarmos a assistir aqui a mais dias de aversão pelo risco gerada pelos índices asiáticos a continuarem desta forma, portanto, a mostrarem todo este potencial de queda, se voltarmos a continuar a assistir a um crudo a desvalorizar, então muita atenção ao DAX, porque o DAX pode fazer aqui uma queda muito, muito agressiva. E reparem que o próximo grande target, a próxima grande zona de suporte seria esta zona. Portanto, não quer dizer, eu com isto não quero estar a ser, obviamente, aqui um profeta da desgraça, mas notem que uma quebra abaixo deste nível, tecnicamente, podemos ter um breakout aqui de cerca de 1000 pontos. 1000 pontos equivalem a mais ou menos 10% deste ativo. Se o DAX pode cair 10%, o PSI20 então pode ter uma queda muito mais agressiva. Portanto, aqui a única coisa que eu vos peço, quem negocia ações, já sabem qual é a minha opinião acerca das ações, da negociação de ações, mas pelo menos quem tem ações, muita atenção à limitação das perdas, caso realmente o DAX caia abaixo deste suporte e, portanto, possa ter aqui uma queda muito mais agressiva, porque aí o PSI20 vai cair e de uma forma ainda mais agressiva. Portanto, muita atenção a isso. Quando eu digo ações do PSI20, falo obviamente em ações de toda a Europa. Aqui falo da Europa e separo dos Estados Unidos, já vamos ver a diferença entre os índices dos Estados Unidos e os índices europeus, mas muita atenção então ao facto de os índices europeus poderem fazer aqui uma queda muito, muito agressiva. Portanto, apesar de tudo, teríamos aqui alguns suportes. Primeiro teriam de ser atingidos, que é exatamente aqui a zona dos 900 pontos, portanto uma possibilidade de queda ainda de 300 pontos do DAX, mas volto a referir aqui muita atenção a este suporte. No gráfico diário, reparem como, aliás, no gráfico semanal, reparem como nós esta semana vamos, tudo indica, fechar a nossa vela semanal mais uma vez abaixo deste suporte ascendente, portanto já o tínhamos feito há um mês atrás, retestámos em altas, estamos a voltar aí para baixo e, portanto, tecnicamente falando, a probabilidade de quebrar abaixo, quebrar esta zona de suporte em baixa é muito, muito grande. Nos levaria então aos 9.000 pontos e depois aos 8.300 pontos se realmente continuássemos a negociar desta forma. A verdade é que aquilo que arrasta o DAX a cair, aquilo que nos dá toda esta probabilidade de ver o DAX a continuar aqui quedas agressivas, é precisamente este índice, o índice chinês. Portanto, quando o índice chinês cai, todos os outros acabam por cair, porque é realmente este o foco de perigo neste momento no mercado de índice. E, portanto, qualquer negociação que seja obviamente negativa nas praças asiáticas, nomeadamente no índice chinês, vai arrastar uma dinâmica de aversão pelo risco
para os mercados europeus, que levam os mercados europeus a cair e por aí fora, depois até aparecer a sessão americana às 2h30. Notem, aqui falando do índice chinês, como já estamos a quebrar, aliás, já o fizemos há 4 semanas atrás, quebrámos os 9.000 pontos, que era basicamente o suporte que andava a aguentar este índice desde 2011, aliás, desde há mais tempo, mas aqui, portanto, estes suportes estavam sempre na altura em 2011. Notem que eu já tinha falado nisto há alguns meses atrás, num seminário que fizemos especial sobre o índice chinês, sobre a questão da China, que todas estas linhas verticais que eu aqui vos coloco são alturas em que o Banco Central chinês interviu no mercado. E notem que sempre que intervia, tínhamos aqui movimentos de forte subida no índice, até que, portanto, tivemos uma reviravolta completa nos índices, portanto, no verão passado, e vimos o índice chinês a cair já a 50% desde então. E a possibilidade é realmente de uma nova queda. E eu aqui, estas linhas que eu coloco verticais são intervenções, como disse há pouco. Eu aqui não coloquei mais desde setembro, porque basicamente, praticamente todas as semanas há intervenções por parte do Banco Central e que mesmo assim são inúteis para conseguirmos ter aqui uma subida deste ativo. E notem que, tecnicamente, o próximo grande suporte deste índice chinês é os 6.430 pontos. Ou seja, falámos aqui de uma queda ainda de mais ou menos 15, 20% deste índice, e caindo este índice ainda 15, 20%, reparem que iria arrastar o DAX finalmente a quebrar esta zona de suporte. E, portanto, levando os índices e levando as ações a caírem com ainda mais força. Portanto, muita atenção a isto, e quando digo atenção, do ponto de vista, obviamente, de precaução para as posições abertas, é claramente para quem tem ações. Quem não tem as ações e negocia os índices, é uma excelente oportunidade, porque, obviamente, nós queremos é apanhar movimentos. Se for para baixo ou se for para cima, é-nos indiferente. Nós queremos é apanhar impulsões. Portanto, não nos interessa se as coisas caem. Até é interessante se cair. Aliás, eu acho que e já o tenho vindo a dizer, do ponto de vista extremamente egoísta para aquilo que nós queremos que a economia recupere, como é óbvio, todos nós queremos que isso aconteça, mas de um ponto de vista extremamente egoísta e meramente do ponto de vista de trading, eu acredito que seria muito mais interessante termos um breakout deste suporte e uma vinda até aqui abaixo no mercado chinês, porque aí acabaríamos por ter movimentos muito impulsivos no DAX, muito impulsivos no FRA 40, muito impulsivos em todos os índices europeus, também nos índices americanos, e portanto essa impulsividade da queda ia nos permitir conseguir fazer trades de uma forma muito mais assertiva. Vocês tiveram um exemplo de hoje de manhã, estivemos sempre a shortar DAX, tiveram um exemplo de ontem à tarde, estivemos sempre a shortar DAX. Claro que é muito mais fácil negociar em tardes destas em que temos uma tendência definida. Portanto, seria muito mais interessante do ponto de vista, obviamente, de trading, termos uma queda muito agressiva dos índices do que termos aqui uma recuperação, porque isso significaria a continuação da consolidação. Claro que eu falo apenas de um ponto de vista extremamente egoísta e de trading. Portanto, não pensem que eu quero que isto aqui se destrua tudo, mas de um ponto de vista de trading é muito mais fácil para nós ganhar dinheiro com estas quedas impulsivas do que propriamente para subidas que vamos sempre assumi-las como correções das quedas. Ora bem, falando aqui do DAX, basicamente, portanto, continuamos com esta zona de suporte. O mesmo acontece em praticamente todos os outros índices europeus. A mesma coisa acontece aqui com o FRA 40, embora não de uma forma tão perfeita, portanto, tecnicamente não conseguimos ver estas zonas a serem testadas de forma tão perfeita. A mesma coisa com o Eurostoxx. Aliás, o Eurostoxx tem realmente aqui uma correlação com o índice francês muito, muito grande. PSI 20 é o que se vê, portanto, apesar da recuperação, notem que caindo os índices, o PSI 20 tem potencial para tecnicamente vir cair abaixo dos 4.500 pontos. Portanto, volto a repetir, muito cuidado para quem tem ações portuguesas, nomeadamente da banca, apesar da subida de 5% hoje do BCP, muito cuidado, porque o potencial para continuarmos a cair em todos os mercados mundiais é muito grande e não é uma empresa portuguesa que se vai safar, obviamente acabaria por motivos correlacionais acompanhar estas quedas. E depois, basicamente, temos todos os índices europeus nesta circunstância. Notem, por exemplo, o índice espanhol está a fechar também esta semana aqui acima dos 8.161. Notem que se quebrarmos este nível, temos mais uma vez também aqui um potencial de queda brutal. E estes índices periféricos
Ao contrário do DAX. O DAX, notem que tem-se, apesar de tudo, aguentado muito bem nesta zona de suporte. Todos os outros índices europeus já quebraram esses níveis, continuam a estender as perdas. Obviamente que o índice alemão acaba por ser um índice cujas empresas acabam por conseguir ser alvo de menos panic sell do que em todos os outros índices. É normal que assim seja. E, portanto, é normal também que todas as quedas que nós tínhamos nesta altura possam acabar por ser maiores em todos os outros índices. Todos os outros índices europeus. Em relação ao italiano também a mesma coisa. Notem como continua aqui a estender as perdas, apesar do DAX aguentar na zona em que está, este acaba por continuar aqui a cair. E portanto teremos obviamente aqui um potencial brutal de queda em todos os índices europeus. E isto eu vou estar constantemente a repetir porque não deixa de ser verdade. E eu espero realmente que quem tenha ações tenha muito cuidado, porque se isto acontece, vamos ver continuações de quedas muito, muito mais agressivas. Índice suíço também aqui a cair. Notem no gráfico semanal, nós quebramos já há 4 semanas atrás esta grande zona de suporte e, portanto, tínhamos referido, tínhamos tudo para vir até esta outra zona. Estamos praticamente lá. Lá está. Se DAX quebra em baixa, aliás, se índice chinês quebra em baixa, DAX quebra em baixa, índice suíço quebra em baixa, índice suíço, próxima grande zona de suporte, está então aqui nesta zona, o que nós vemos aqui no gráfico semanal. Portanto, este seria o próximo ponto. Índice russo, apesar de tudo, é dos que se aguenta melhor, até porque este índice acaba por seguir muito a evolução do crudo, e o crudo, não estando a cair tanto como temos vindo a assistir, acaba por aguentar aqui ligeiramente nestes 745. De qualquer das formas, muita atenção também ao potencial de continuação baixista deste ativo, se virmos as matérias-primas a continuarem a estender também as suas perdas. Ora bem, índices americanos, como podem ver, ao contrário dos europeus, acabam por se aguentar aqui um bocadinho melhor, porque com a desvalorização do dólar, os índices acabam por aguentar ligeiramente, porque aqui os fluxos, e nomeadamente as yields das treasuries, das obrigações, acabam por fazer aguentar aqui um bocadinho a queda dos índices, e portanto, por acaso, não estamos a assistir aqui a uma queda mais agressiva e provavelmente nem vamos assistir. Agora, lá está, claro que se voltarmos a ver os índices americanos, os índices europeus a caírem com muita força, como é óbvio, também estes índices irão continuar a cair. De qualquer forma, aqui notem como são muito diferentes os índices americanos e os índices europeus nesta fase. Portanto, estão a negociar de uma forma bastante diferenciada, até porque o sell-off que existe nas quedas não é tão grande nestes índices americanos. E, portanto, quando assistirmos a uma queda mais agressiva dos índices, vamos querer precisamente shortar, antes de mais, os índices europeus do que propriamente os americanos, que acabam por estar aqui a ser alvo de maior suporte por parte da força compradora que existe durante a sessão americana. E, portanto, neste caso, vemos SP500 a aguentar-se, Dow Jones também a aguentar-se. Aliás, Dow Jones acaba por ser até daqueles que se aguenta ligeiramente melhor. Nasdaq aqui a cair um bocadinho mais do que os outros, mas todos eles a aguentar ainda nestas zonas de suporte. Mas lá está, aquilo que eu quero dizer, não quero dizer que os índices europeus vão cair e estes vão subir, nada disso, pelo contrário. Aquilo que eu refiro é que, caindo os índices, havendo uma queda dos índices, haverão ativos que irão cair com mais força do que outros, e neste caso os europeus acabarão por cair com mais força propriamente do que aliás, os europeus irão cair com mais força do que os americanos. Mas tenham muita atenção a todas estas zonas de suporte, que poderão também ser testadas nestes índices americanos. Até porque, notem, o Russell 2000, um dos outros índices americanos, já quebrou precisamente esse suporte, retestou, tenta agora continuar aqui a sua queda. Bem, olhando aqui para outros índices mundiais, vemos o índice brasileiro a continuar aqui as suas quedas. E realmente o índice também tem vindo a ser alvo de fortes quedas. Aqui não só pelo facto de todos os índices mundiais estarem aqui, mas também pelo facto das próprias especificações internas
deste país que acaba por arrastar o índice a cair. Portanto, acabamos obviamente por ver este país a ficar extremamente volátil, não só à questão do petróleo, porque é também um país, obviamente, produtor, mas também a todas as outras questões políticas que neste momento se vivem. E, portanto, neste momento, quebramos em dezembro a zona dos 45.100 pontos, estamos agora a dirigir-nos para os 30 mil pontos e, mais uma vez, grandes zonas de suporte aqui a poderem ser encontradas neste índice brasileiro, a par de todos os outros índices mundiais. Índice indiano a aguentar-se para já no 38.2 de toda esta subida desde 2011. Muita atenção ao facto de este 38.2 poder não ser aguentado e quebrando este nível, já sabem que o nosso target acaba por ser o próximo nível dos 50% de Fibonacci. Para finalizar os índices, Japão, apesar de tudo, acaba por ser dos mais interessantes. Aliás, já tinha referido isto há umas semanas atrás, o índice japonês a aguentar muitíssimo bem nos 38.2% de toda esta subida. Continuo a acreditar que dentro de todos os índices, este índice japonês acaba por ser dos mais interessantes para comprar. Portanto, se eu fosse obrigado a comprar algum índice, no mundo inteiro escolheria provavelmente o índice japonês, porque não só acaba por ser tecnicamente um dos índices mais interessantes para estar posicionado para uma subida, como também as questões fundamentais acabam por nos levar a ter provavelmente um Nikkei mais forte, porque é provável que o Banco Central chinês volte a intervir na economia, volte a desvalorizar a moeda e isso leva este índice aqui a valorizar. Ora bem, em relação aqui às matérias-primas, nós assistimos ao ouro, e aqui vou só voltar um bocadinho atrás para ver o ouro. O ouro, ao quebrar no dia de ontem os 61.8, levou-nos a ter aqui uma subida muito, muito agressiva. Notem aqui no gráfico semanal como, se unirmos todos estes últimos máximos, vemos que apesar de tudo continuamos numa tendência de queda, mas que provavelmente pode sofrer aqui uma correção maior. Notem que também esta resistência acaba por ser quebrada em alta e, portanto, muito provavelmente poderemos estar a assistir aqui uma vinda novamente a este último topo que tivemos, portanto aqui na zona dos 1190. Veremos se isto acontece a par da desvalorização do dólar, porque se acontecer, muito rapidamente poderemos ir parar até este nível. E portanto arrastar com isto também todas as outras matérias-primas preciosas, é o caso também da prata, que apesar de menos volátil, pode também quebrar esta sua cunha em alta. Portanto, notem que estamos aqui a formar uma cunha descendente e, portanto, que quebrando em alta poderá haver finalmente aqui um movimento mais impulsivo, porque ele tem realmente estado aqui muito, muito limitada a sua volatilidade, portanto, aqui com ranges muito, muito apertados, e, portanto, poderia ser interessante para finalmente vermos um movimento aqui mais agressivo em alta deste ativo. Em relação à platina, também foi alvo de fortíssimas subidas no dia de hoje. Notem que quebramos esta grande zona de suporte, de resistência, aliás, já tinha sido no passado um suporte, agora a ser uma resistência, mas com potencial agora para ter uma correção em alta muito mais agressiva. Se nós olharmos aqui para o gráfico semanal, notem que, tal como tínhamos visto ali no ouro e na prata, quebrando em alta estas zonas de resistência, poderemos estar a ter aqui uma correção de todo este movimento aqui impulsivo de queda, que nos poderia levar até ao 23.6, pelo menos, que seria aqui perto dos 980 dólares. Pois em relação às matérias-primas de construção, todas elas acabam por subir ligeiramente com a desvalorização do dólar, assim é normal. Portanto, alumínio a subir, cobre a subir, zinco também a subir de uma forma muito agressiva. Atenção à vinda até aos 1775 para procurarmos vender. E níquel, apesar de tudo, dentro delas todas a ser a que menos sobe. Em relação às matérias-primas energéticas, gás natural a continuar aqui a sua queda, é um ativo que também tem caído bastante com o aumento de stocks que temos vindo aqui a assistir. No gráfico semanal vemos que já quebramos nos últimos meses aqui este seu mínimo de 2012. Corrigimos em alta, estamos a apontar novamente para uma quebra em baixa deste nível e depois disso não temos aqui outras grandes referências. Portanto, poderíamos ter aqui uma queda ainda mais agressiva deste gás natural. E,
E, portanto, poderia acompanhar todos os outros ativos energéticos. Portanto, o crudo, apesar da correção das últimas 2 semanas, acaba por manter aqui um potencial baixista muito agressivo. E notem porquê? Porque, basicamente, esta zona de resistência continua sem ser quebrada. Portanto, que equivale aos 61,8% de Fibonacci de toda esta queda. Hoje tivemos aqui um reteste a este suporte. Portanto, este suporte aqui ascendente foi quebrado em baixa. Tivemos uma correção em alta. Estamos a assistir novamente aqui a um reteste desse suporte quebrado, tornando resistência. Se medirmos toda esta queda que tivemos, foi um reteste exatamente aqui aos 61,8% de Fibonacci, onde encontramos vendedores e, portanto, tendo em conta esta estrutura técnica, a grande possibilidade neste momento do crudo seria de vir novamente estar este suporte aqui ascendente, que estaria mais ou menos situado nos $30. E caindo desta forma o crudo, pelo menos até esta zona, iríamos ter também os índices asiáticos a cair, que levaria os índices europeus a cair, levaria os índices americanos a cair, e portanto o cenário de aversão pelo rico a ser novamente montado e provavelmente o DAX a quebrar a tal zona dos 9.330. Portanto, muita atenção, é exatamente o crudo que anda a gerar toda esta volatilidade nos índices, todas as oportunidades de queda ou de subida que temos assistido, a todas as inversões, às vezes momentâneas, de um momento para o outro durante o dia dos índices, deve-se à inversão ou continuação das tendências do crudo. Portanto, muita atenção ao facto do crudo poder eventualmente cair agora até aqui à zona mais ou menos dos $30. Caso isso aconteça, tenho a certeza que os índices acabarão por voltar a mostrar-se bastante frágeis. Em relação ao café, aqui a subirmos também, portanto, assim um ativo para já não nos interessa negociar, porque acaba por estar aqui bastante lateral. Pedimos aqui para ver o açúcar. Continuo a acreditar que estas quedas que tivemos podem já estar agora perto de ser terminadas, portanto, muita atenção a esta zona aqui de suporte que atingimos. Portanto, tínhamos verificado uma excelente oportunidade de venda na quebra em baixa deste suporte, caímos com imensa força. Neste momento estamos a fazer uma correção de todo este movimento. Estamos a tentar quebrar os 50% de Fibonacci. De qualquer das formas, se não quebrarmos este nível, pode ser interessante aqui uma inversão da tendência. De qualquer das formas, estamos a cair bastante. Para já, parece-me a mim que há a probabilidade de continuarmos a cair, porque não há divergências. E, portanto, eu diria que o próximo grande suporte, quebrando esta zona, seria deste 61,8% de Fibonacci de toda esta nossa queda. Depois também aqui uma palavra para o algodão que finalmente conseguiu quebrar aqui os seus restos. O algodão já anda teve todo o ano de 2015 aqui muito, muito parado. Eu acredito que finalmente com este breakout em baixa conseguiremos ver aqui o início de uma tendência de queda mais agressiva no algodão, e isso seria muito interessante que acontecesse, porque conseguiríamos apanhar aqui uma queda muito agressiva. Portanto, atenção ao facto de podermos estar a quebrar esta zona aqui de suporte. Se quebrarmos, poderemos ter aqui uma queda até este mínimo de 2015, que significaria uma queda de cerca de mais ou menos $6, que poderia significar aqui 10% de queda no preço do algodão. Ora bem, chegamos então assim ao final do nosso seminário. Vejo só aqui algumas questões. Se tiverem algumas questões que não tiverem sido respondidas, coloquem na vossa janela de questões, estejam à vontade. Perguntam-me aqui: boa noite, Tiago. A platina e a prata reagem como o ouro dado dos Average Early Earnings amanhã? Exatamente, portanto, acabarão por ter exatamente o mesmo tipo de comportamento. Às vezes não tão agressivo, porque também a liquidez é muito menor destes ativos, mas teoricamente seguem a mesma correlação. Perguntam-me aqui: o euro-dólar será provável termos euro-dólar a subir antes do NFP? No NFP, para já, julgo que o vai fazer corrigir. Bom, é sempre uma questão que é muito difícil de responder. Eu já vos dei há bocado a minha expectativa em relação ao euro-dólar, que é da estrutura de 5 ondas de Elliott ser corrigida para voltarmos a fazer novos máximos. Claro está que tudo aquilo que eu vos mostrei pode não significar nada se amanhã tivermos dados muito agressivos de forma negativa ou de forma positiva no NFP e termos um mercado completamente maluco. Portanto, é sempre muito difícil perceber que tipo de movimento é que poderemos ter. O melhor é mesmo, obviamente, verem o seminário da 1 da tarde amanhã, da 1 às 4,
e acompanhar então todos os movimentos que podem daí advir. Ora bem, creio então já ter visto aqui praticamente todas as questões que ficaram por responder. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, podem sempre contactar-me por tiago.cardoso.xtb.pt, também pelo Facebook Tiago Costa Cardoso Trading. Nós por hoje vamos então ficar por aqui. Resta-me agradecer então a vossa participação. Desejo-vos a todos a continuação de um ótimo dia, neste caso de uma ótima noite, bons negócios. Não percam amanhã o seminário das 8 da manhã, das 8 da manhã até às 10 e o nosso especial da NFP da 1 até às 4. Portanto, até lá desejo-vos então uma boa noite, bons negócios e até amanhã.